Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Nós vamos hoje falar um pouco para vocês do termo monômio ou termo algébrico. Essa parte da matéria ela é muito importante, porque muitos exercícios que caem no Colune, muitos exercícios que caem no ensino fundamental para vocês nos institutos federais, vocês terão que simplificar partes de uma expressão algébrica. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda a expressão inteira representada apenas por um número real ou por apenas um número real e uma variável real ou por uma multiplicação de números e variáveis reais. Então aqui nós temos três exemplos de monômios. 3x é um monômio, 6y é um monômio, a elevado ao quadrado é um monômio, mn é outro monômio. Então, para ser um monômio, é aquele formado por uma multiplicação de um número por uma letra, ou por produtos de letras, ou apenas números. Normalmente, o monômio ele é formado de duas partes. Neste monômio, nós vamos ter, por exemplo, um coeficiente numérico, que quando ele não aparece, vale 1, e quando ele aparece, ele vai ser mostrado para vocês, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou sucessivamente. Então aqui o coeficiente numérico de 3x ao quadrado y elevado ao cubo é 3. E a parte literal, x ao quadrado y elevado ao cubo. Olha estes exemplos que estão mostrados aqui para vocês. 3x, o coeficiente numérico é 3, a parte literal é x. Menos 5 oitavo y ao quadrado, o coeficiente numérico é menos 5 oitavos, já a parte literal é y elevado ao quadrado. Menos 10 a elevado ao cubo, b. O coeficiente numérico menos 10, a parte literal a ao cubo b. 2,7x ao quadrado y elevado ao cubo, o coeficiente numérico 2,7 e a parte literal nós vamos ter x ao quadrado y elevado ao cubo. Quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre um número real zero e é chamado de monômio nulo. Por exemplo, 0x, 0 vezes qualquer letra ou número é zero. Olha o zero anteposto aqui ao x à quarta, y elevado x à quarta, a quarta e y elevado ao cubo igual a zero. São tudo monômios nulos. Bom, grau de um monômio. O que é o grau de um monômio? Com coeficiente não nulo. É dado pela soma dos expoentes das variáveis. Para eu encontrar o grau de um monômio, eu irei somar os expoentes da parte literal. Você soma. E essa soma te dá o grau do monômio. Por exemplo, 6x ao quadrado y elevado à quinta. 2 mais 5, esse é um monômio de sétimo grau. O monômio menos 1/3 AB é do segundo grau, porque quando não aparece o expoente do A, é 1 do B, 1 mais 1, 2. O monômio 6,1, y elevado à sexta é do sexto grau. O monômio 10 é de grau zero, porque não tem parte literal. Seria, por exemplo, x elevado a zero, ou y elevado a zero. Lembrando, nós já estudamos isso. Y elevado a zero, A elevado a zero, 1 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. 1 vezes o 10 aqui no caso, não alteraria o resultado. Então, quando não aparecer parte literal, o grau do monômio é zero. Monômios semelhantes. Quando que dois monômios são semelhantes? Quando eles possuem a mesma parte literal. Por exemplo, 10x ao quadrado y e menos 2/3 x ao quadrado y. A mesma parte literal, x ao quadrado y. O monômio menos 4a ao quadrado b ao quadrado e 7a ao quadrado b ao quadrado. Tem a mesma parte literal, a ao quadrado b ao quadrado. Os monômios 2,5 x ao cubo, 1/2 x ao cubo e menos 4x ao cubo. Possuem a mesma parte literal, x elevado ao cubo. Nestes termos, então, dois ou mais monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Então, não se esqueçam, para ser monômio semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Bom, vamos ver agora as operações com monômios.
Que operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Numa expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tomar mais simples a expressão, somando algebricamente os coeficientes numéricos e mantendo a parte literal. Como assim, professor? Olha aqui para vocês verem essa subtração envolvendo dois monômios. Este é o monômio 5ax e 7ax é outro monômio. Como a parte literal é a mesma, são monômios semelhantes, você repete ela e opera com os coeficientes 5 menos 7 menos 2ax. Segundo exemplo, 3xy menos xy. Repete a parte literal que é igual e opera com os coeficientes numéricos. Quando não aparecer, o coeficiente numérico vale 1. 3 menos 1, 2. Olha o outro exemplo. Menos 9a ao quadrado, b ao quadrado, mais 13a ao quadrado, b ao quadrado. Você vai repetir a ao quadrado, b ao quadrado e operar com a parte numérica. 13 menos 9, 4. 5,7a ao quadrado mais 1,9a ao quadrado menos 6,2a ao quadrado. Você repete a parte literal e opera com a parte numérica. 5,7 mais 1,9 menos 6,2, 1,4. Olha este outro exemplo aqui. 2 terços AY ao quadrado menos 5 sextos AY ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai repetir a parte literal e somar a parte numérica. Como a parte numérica é uma fração, teremos que tirar o mínimo múltiplo comum. De 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Menos 6 dividido por 6 dá 1, dá 7. 4 menos 7, menos 3. Menos 3 sextos. Simplificando, menos 1 meio. Olha o sexto exemplo. 9mn menos 15mn mais 6mn. Como tem a mesma parte literal, eu opero com a parte numérica. A parte dos coeficientes numéricos. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6, 0. Temos um monômio nulo. Multiplicação. Para que eu possa efetuar a multiplicação, eu vou multiplicar. Para multiplicar dois ou mais monômios, devemos multiplicar os coeficientes numéricos entre si e multiplicar as partes literais entre si. Veja esses exemplos então. Olha, eu estou multiplicando dois monômios. Você vai multiplicar a parte numérica e vai multiplicar a parte literal. Menos 8 vezes 4. Olha, menos 8 vezes mais 4 dá menos 32. E agora nós vamos multiplicar a parte literal. X ao cubo vezes x. Quando eu estou multiplicando potências de mesma base, repito a base, somos expoentes. 3 mais 1, 4. Então, menos 8x ao cubo vezes mais 4x dá menos 32x à quarta. Lembrando, aqui o exercício colocou para você de maneira mais didática a parte numérica perto da parte numérica e a parte literal perto da parte literal. Quando nós estamos multiplicando, a gente pode fazer isso. Segundo exemplo, 5a à quarta x ao cubo vezes 2ax à quarta. Você vai multiplicar a parte numérica, 5 vezes 2 dá 10, e vai multiplicar a parte literal. Então, de maneira mais didática, como estão todos multiplicando, eu vou colocar letra perto de letra. Como estou multiplicando potência de mesma base, repito a base e somo. 4, quando não aparece, é 1, dá 5. Então, vai ficar a elevado a 4. A elevado a 4 vezes a dá 4 mais 1, vai dar a elevado a 5. X ao cubo vezes x à quarta, repete e soma. 3 mais 4, 7. Como o a e o x é diferente, não tem jeito de eu somar os expoentes, né? Eu só posso somar expoente quando tem a mesma base. Próximo exemplo. Menos 5 sétimos m ao quadrado vezes mais 14
sobre 25 vezes AM. Multiplicando a parte literal. Como que eu multiplico duas frações? Multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Multiplicando os numeradores. Mas antes disso, nós podemos fazer uma simplificação. Acompanhe aqui, alunos, o raciocínio que eu estou fazendo aqui, porque o exercício já foi direto. Está vendo que você está multiplicando? Ótimo, tem um 14 no numerador e um 7 aqui no denominador. O que eu posso fazer? Simplificar. 14 dividido por 7 vai sobrar um 2 aqui. 5 dividido por 25, eu posso simplificar o 25 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então vai ficar menos 2, menos vezes mais dá menos, 2 quintos. Estou multiplicando a parte literal igual, m ao quadrado vezes m dá m elevado ao cubo, vezes a m elevado ao cubo. Olha esse outro problema daqui. Menos 1,4x elevado ao quadrado, xy ao quadrado, vezes menos 0,3x ao quadrado y. Eu vou multiplicar a parte literal. Menos vezes menos dá mais. 1,4 vezes 0,3 dá 0,42. Aí agora vamos agrupar as partes que tem x. X vezes x ao quadrado vai dar x elevado ao cubo, vezes y ao quadrado vezes y vai dar y elevado ao cubo. Último exemplo. Vamos voltar lá nos exemplos. Menos 2AB vezes 7AC vezes 10BC. Como está todo mundo multiplicando, vou multiplicar a parte literal. Menos 2 vezes 7 vezes 10 dá menos 140. Aqui, vamos A vezes A, vai dar A elevado ao quadrado. Somos expoentes. Vezes B vezes B, B ao quadrado. C vezes C, C ao quadrado. Menos 140, A ao quadrado, B ao quadrado, C elevado ao quadrado. Bom, divisão. Considere as seguintes situações. Vamos calcular. 12y elevado à quinta dividido por 4y elevado ao cubo. Como que você divide dois monômios? Dividindo a parte numérica e em seguida a parte literal. 12 dividido por 4, nós podemos escrever essa divisão na forma de uma fração. Aqui de maneira didática, 12y elevado à quinta dividido por 4y elevado ao cubo. 12 dividido por 4 dá 3. Y elevado à quinta dividido por y elevado ao cubo. Vamos recordar? Como que eu divido duas potências de mesma base? Repito a base, subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Próximo exemplo. 20a à quarta, b ao quadrado, dividido por menos 5ab. Vamos escrever na forma de uma fração. 20 dividido por menos 5 dá menos 4. A elevado à quarta, nós podemos agrupar. Dividido por A, repete a base e subtrai os expoentes, vai dar A elevado ao cubo. B ao quadrado dividido por B vai dar B. Próximo, operação envolvendo os monômios, nós temos a potenciação. Observe então como nós vamos calcular a potenciação. Quando você tiver um monômio elevado a um expoente, você eleva a parte numérica ao expoente e a parte algébrica, literal, ao expoente. Menos 10 elevado ao quadrado dá 100. A ao cubo elevado ao quadrado, você vai repetir a base e multiplicar. 3 vezes 2, 6. Menos 3 sétimos, B à quinta, C à quarta elevado ao quadrado. Você vai elevar o menos 3 sétimos ao quadrado, que vai dar 9 sobre 49. Porque eu elevo o numerador e o denominador e o sinal. Menos elevado ao quadrado é menos vezes menos dá mais. 3 ao quadrado é 9, 7 ao quadrado é 49. Nós podemos elevar cada termo deste ao quadrado. B à quinta elevado ao quadrado, B elevado a 10. C à quarta elevado ao quadrado, a C elevado a 8. Com isso, nós vamos encerrar a nossa aula de monômios. Não é uma aula muito difícil, porque vocês, isso é uma matéria, vocês veem aí no ensino fundamental, não é uma matéria muito difícil. Peço vocês que recordem, olhem o material que eu estou enviando, façam a lista de exercícios. Tendo dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês. Uma boa tarde e um abraço a todos.